versos 7 e 8. Acharam? Apocalipse 19, versos 7 e 8. Diz assim: regozijemo-nos e alegramo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras, ou melhor, são a justiça dos santos. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino e puro, porque o linho fino são a justiça dos santos. Amém. O cartaz do 37º aniversário das filhas de Sião, e parabéns a todas as filhas de Sião e a diretoria das filhas de Sião aqui de Campos Elíseos, e diz assim: santidade, a beleza da noiva de Cristo. Repita comigo: santidade, a beleza da noiva de Cristo. Nessa manhã melhor eu quero falar um pouco sobre o assunto aquela beleza. Repita comigo: aquela beleza. Aquela beleza. Então vem, Mazani, vamos cantar Ser Como Jesus. Ser como Jesus. Meu desejo é ser como Jesus. Como Jesus, ser como Jesus. Eu desejo ser como Jesus. Na jornada da vida, da terra para a glória, meu desejo é ser como Jesus. Ser como Jesus, ser como Jesus. Meu desejo é Meu desejo é ser como Jesus. na jornada da vida. A jornada da vida, da terra para a glória, meu desejo é ser como Jesus. Da terra para a glória, meu desejo é ser como Jesus. Meu desejo é ser como Jesus. Amém. Meu desejo é ser como Jesus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 17.
Aleluia. Você pode ficar sentado? Eu vou ler alguns textos e... Os irmãos sabem o que é hoje em dia o significado da palavra harmonização? Harmonização facial, harmonização. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda a explicar isso? O que é harmonização facial? Alguém já fez aqui na igreja a harmonização facial? Prometo que eu não conto para ninguém. Ninguém? Ninguém quer arriscar? Está com medo do pastor Genivaldo chamar depois? Diz que ainda não. Ah? Eu vi que diz que ainda não. Hoje, geralmente, as pessoas, você vê assim, elas parecem muito umas com as outras, né? Porque todo mundo corrige as mesmas coisas, é o mesmo modelo de nariz, não é? É um botox dali, um botox daqui. Não é assim não? Não é? Nariz tira aquela pontinha, faz assim, arrebita um pouquinho. Então, nessa manhã eu não estou me referindo a esse tipo de beleza, de harmonização. Eu estou me referindo àquela beleza lá. Amém. Não aquela beleza que procura igualdade. Não é, nessa manhã nós não vamos falar sobre igualdade, sobre ser igual, mas sobre ser fiel. Amém. E eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo sim. Você já sentiu Deus falar contigo assim? Já teve um pensamento, um tipo de revelação do versículo e você não anotou? Você falou assim, não, eu vou lembrar depois, e depois você procura aquilo e não lembra mais. Já aconteceu contigo? Já? Já. Aí você leu o versículo e fala, não, senhor, tá legal, mas eu queria daquele jeito, com aquela glória. Amém. Aquele jeito que o Senhor falou comigo, aquele jeito lá atrás. Então, nessa manhã nós vamos estudar sobre isso, sobre aquela beleza. Aquela beleza. Não a beleza da igreja 20 anos atrás, há 30 anos atrás, mas há 2000 anos atrás. Aleluia. Aquela beleza. Amém. Aquela santidade. Glória a Aquele Deus. Amém. David, gostaria que você me ajudasse, como sempre. Nós vamos ler talvez os 5 primeiros versículos, talvez os 8 primeiros de João 17. E eu queria partir daí. Estava em Jó. Desculpa, é João 17. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Jesus estava orando. A humanidade estava orando a divindade. E ele orando, ele falou: Pai, é chegada a hora. Continua. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Presta atenção. Glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Eu e você precisamos receber glória de Deus para nós aprendermos a glorificar a Deus. Amém. Naquela beleza, não na beleza de harmonização do século 21, mas naquela beleza que agrada ao Senhor. Continua. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Que a vida eterna é essa, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. a quem tu enviastes. A Jesus Cristo, a quem tu enviaste.
Então ele é o modelo para mim. Ele é o manequim. Ele é o padrão. Então nesta manhã eu quero ser como Jesus. Amém. Mas não como um Jesus pintado, não como um Jesus badalado no século 21. Eu quero ser como aquele Jesus. Amém. Aquele que Deus enviou. Continua. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Eu glorifiquei-te na terra, fazendo a obra, consumando a obra, não fazendo pela metade, não fazendo 50%, mas eu te glorifiquei fazendo a obra, consumando a obra Que me destes a fazer. Então presta atenção, irmãos. Nós não andamos por vista, nós precisamos andar por fé. Mas a fé sem obra. Então, para nós glorificarmos a Deus, não basta glorificar com os lábios, não adianta falar glória a Jesus, mas nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Amém. Fazedores de obras. Então, se nós vamos nos basear naquela beleza, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Continua. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Com aquela glória. Que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nessa manhã nós queremos tratar sobre aquela beleza que era admirada, aquela comunhão, aquela congregação que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aquela. Quantos dos irmãos podem falar comigo? Aquela. Quantos dos irmãos suspiram por aquela? Amém. Manifestei-te o teu nome aos homens que do mundo me deste. O que é manifestar o teu nome ao mundo que nos deste? Manifestar o seu nome ao mundo é só eu ser chamado de Jesus? Manifestar o seu nome é só ser xará de Deus? Presta atenção, entenda o vocabulário que eu vou usar, e é por isso que às vezes a irmã Vera me chama atenção, porque às vezes eu uso um vocabulário assim, meio desperta alguma coisa, e a vontade é isso mesmo, sabe, irmã Rosa? É despertar alguma coisa. Então, ser xará de Jesus não é a mesma coisa que manifestar o nome de Jesus. Você pode ser batizado nas águas em nome de Jesus e não manifestar o nome de Jesus, porque você não faz as obras que ele faz, as mesmas obras. Então Jesus te manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Aos homens que do mundo me destes. Eram teus. E tu os deste. E guardaram a tua palavra. Eles guardaram a tua palavra. Por quê? Porque Jesus manifestou a palavra que ele tinha que manifestar, que glorificava ao Pai Todo-Poderoso. Não só ter recebido o nome de Jesus um dia, mas manifestar, brilhar, ser luz. Vós sois a luz deste mundo. Propaga essa luz, propaga essa palavra, propaga esse nome, propaga esse governo, propaga essas regras, esses mandamentos, esse sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque muitos de nós somos batizados nas águas em nome de Jesus, mas ainda não temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aquele sentimento de ser obediente até a morte, e morte de cruz. Importa o que vai acontecer. Mais um pouco. Agora,
já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Agora, tudo que me destes provém de ti. Eu não vou falar que o Senhor me deu uma coisa, se eu recebi ali na internet, se eu fui ali na internet vasculhar e eu achei bacana. Não, tudo que me destes provém de ti. Amém. Tudo que me destes provém de ti. Provém da tua palavra, provém do teu governo. Tudo que me deste provém. Eu não imaginei nada. Eu não criei imagem mental de nada. Não é o que eu achei bacana, não é o que eu achei melhor. É o que é. Aleluia. O nosso Deus é o que é. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu não preciso de harmonização. Eu não preciso de harmonização facial. Eu não preciso de harmonização espiritual. Eu não preciso de harmonizar o tempo. Eu sou o que sou. Aleluia. Diz o Senhor. Porque lhes dei as palavras que me deste. Eu lhes entreguei as palavras que o Senhor mas deu. Me entregou, me deu. Eu não associei a sua palavra, eu não modernizei a tua palavra, eu não harmonizei a tua palavra. Eu dei a palavra que o Senhor me deu. Aquela palavra, aquela glória, do mesmo jeito que era antes da fundação do mundo. Eu não contextualizei com essa geração. Eu entreguei aquela mesma. E eles as receberam. E eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E porque eles a receberam do jeito que foi, eles conheceram que eu saí de ti. E Que creram. eu fui provisão tua. E creram que me enviaste. E eles creram que eu fui enviado. Tá bom, irmão Deus. Irmãos, presta atenção. Eu acho bacana. Eu acho bonito. Eu fico, às vezes, até impressionado com a habilidade de certos pregadores. Porque é bonito ver uma pessoa fluente na palavra de Deus. Ou eu fico meio receoso de falar isso aqui, porque quando eu falo algumas coisas na igreja que eu pastoreio, então eu estou ali sempre. Então quando os irmãos têm dúvida, os irmãos podem me procurar e eu vou tentar esclarecer algumas coisas. Mas eu não estou aqui sempre. E eu confesso que eu ficaria mais à vontade se o pastor Genivaldo estivesse aqui, porque depois ele podia pegar o sentido e trabalhar isso com os irmãos. Mas, às vezes uma pessoa usa textos bíblicos e eles fazem uma colocação até interessante dos textos bíblicos, mas não é Deus falando. Às vezes é só uma harmonização bíblica. Então isso provoca coisas na igreja, mas ainda não é aquela beleza, aquela glória anterior. É uma harmonização. E nós precisamos tomar esse cuidado, porque a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve uma palavra harmonizada, a fé também vem para nós harmonizada. E ela não vem como ela vinha antes, não é aquela beleza.
favor, como eu não vou estar aqui sempre, se os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida, levante sua mão, pergunta agora, e nós vamos tentar explicar. Se eu não conseguir explicar, pelo menos eu vou tentar. Tem coisas que você às vezes não consegue ajustar. Jesus Cristo diz assim: tenho muito que vos dizer, suportar agora, compreender agora. Talvez precisa de mais andar com Jesus para as coisas clarearem. Mas nós podemos tentar. E se nós tentarmos e não conseguirmos chegar no denominador, então mais para frente a gente fala de novo. Ou mais para frente você pode entender. Paulo me parece que fala com Timóteo ou com Tito, não sei. Ele fala assim: crede-me agora e entenderás depois. Então nós podemos tentar esclarecer algumas coisas, mas por favor, não tente imaginar coisas que eu esteja falando, porque se você pode criar uma imagem que não é o que nós estamos tratando aqui nesta manhã. Tudo bem? Você pode ser verdadeiro comigo? Amém. E eu serei verdadeiro com você? Amém. Nós tentamos andar junto um pouco. Então, nós precisamos de ter aquela beleza, aquela ideia de santidade do princípio. Vamos para alguns textos bíblicos. Mateus 6:33, eu sei que os irmãos já sabem de memória, mas nós vamos ler. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é o governo de Deus. Como é que é o governo de Deus? Como é que é montado um governo? Um governo é montado em cima de estatutos, de regras, de preceitos, não simplesmente da presença do rei. Às vezes uma pessoa pode estar na presença do rei e nem saber os estatutos do governo. Mas nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça. Ou seja, as bases desse governo. Entenderam, irmãos? Amém. Espero que sim. Tá? Muito bem. Quando nós falamos de governo, nós estamos falando de várias coisas, e todos os governos têm inclusive a parte de impostos, que é colocado para cada súdito daquele reino. Então, de novo, a fé sem obra é morta. Então, se nós buscamos o reino de Deus, mas não praticamos, não pomos em prática o reino de Deus, é uma busca me falhou a memória aqui da palavra, mas é uma busca abstrata, não é essa palavra que eu gostaria de falar. Tito capítulo 1, verso carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Não foi uma coisa desconectada. Não é acreditar em Deus e desacreditar em Cristo. Não é acreditar em Cristo e desacreditar em Deus. Ele é servo de Deus e apóstolo. As coisas se encaixavam. Deus manifestado em Cristo. Amém. Deus manifestado em carne. Preste atenção, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo.
servo de Deus e apóstolo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, pessoas que dizem que creem em Deus e que vivem para Deus e ignoram a igreja, ainda não sabem o que estão fazendo. Servo de Deus e apóstolo de Cristo. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo, o corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Vai terminar o verso. Segundo a fé dos eleitos de Deus, o conhecimento da verdade. Segundo a fé dos eleitos, não a fé de qualquer um. Existe a fé sadia, a fé não sadia, existe a fé comum e existe a fé dos eleitos. A fé dos eleitos é uma fé mais pura, mais trabalhada, mais profunda. Lê de novo. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Pega do início do verso, por favor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Esse Paulo, ele era aprovado por um pleito ministerial quando ele era Saulo. Quando ele chegou a ser servo de Deus e apóstolo de Cristo, porque antes era só servo de Deus, através do entendimento copiado de uma lei mosaica. Depois que os olhos dele foram abertos, ele passou a ser servo de Deus e apóstolo de Cristo. Então, o ministério que aprovava Saulo, desaprovou a Paulo. Obrigado, irmão. Mas a fé dos eleitos aprovava. Mas a fé das autoridades eclesiásticas, que não eram eleitos, desaprovava a condução de Paulo. Agora, irmão Deus falou aqui sobre a palavra imaginar, é criar imagens mentalmente. Mas nós não fomos chamados para imaginar Deus. Nós fomos chamados para refletir Deus. Amém. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, Com a cara, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Agora veja bem, irmão, o espelho não imagina como nós somos. Reflete. O espelho reflete. Amém. O espelho não harmoniza nossa aparência, ele reflete. Se você tem uma mancha, o espelho não está ali para aprovar ou desaprovar aquela mancha, ele está ali para refletir. Nós não estamos aqui como conselheiros de Deus. Amém. Nós estamos aqui para refletir a glória do Senhor. Amém. Você aprovando ou não, você preferindo ou não, você gostando ou não, não é para imaginarmos, é para glorificar com aquela glória. Amém. E a beleza da igreja deveria ser aquela beleza da igreja gerada pela palavra. E não uma igreja que dá certo. Nós não podemos trocar o que é certo pelo que dá certo. Há muitas pessoas harmonizando o certo para dar certo. Mas Jesus Cristo diz: eu entreguei aquilo que recebi. Paulo diz também: aquilo que recebi do Senhor, isso vos entreguei.
Então, irmãos, a beleza da igreja, da noiva de Cristo, não está procurando a aprovação de jurados deste mundo, ou de jurados ecléticos desse mundo. Nós estamos aqui para sermos apresentados diante de Deus, uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, irrepreensível. Então, irmãos, o espelho não fantasia, o espelho reflete. E nós estamos aqui para, com a cara, o rosto descoberto, refletir a glória do Senhor. Aleluia. Mas a glória do Senhor é tanta que eu não consigo refletir ela de uma vez. Então lê o versículo de novo, o 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somos transformados. Nós, com o espelho, precisamos ser transformados, purificados, para nós conseguirmos refletir mais a glória do Senhor. Porque nós não temos nitidez em nós mesmos para refletir toda a glória do Senhor. Então Jesus diz: glorifica-me, Pai Santo, com a glória que tinha contigo, para que eu te glorifique a ti. Nota bem, glorifica o Filho, para que o Filho possa te glorificar. Me dá mais, me purifica mais, para eu poder refletir mais. Glória a Deus. Por isso que o Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. À medida que for brilhando mais e mais, eu vou conseguir refletir melhor. Amém. A glória do Senhor. Então, santidade, a beleza da noiva de Cristo. Então, eu gostaria de eliminar alguns cartazes de aprovação da igreja que é aprovada pelo século 21 aos olhos de pessoas que são aplaudidas, mas que nós pudéssemos ter aquela glória que Deus nos fez para refletir. Exemplo, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, vamos lá. Quem faz o homem, quem forma o homem, é Deus. Não somos nós. Não somos nós. Eu não consigo nem fazer o meu filho, minha filha, fazer o que eu aprovo que faça, ou não fazer o que eu desaprovo. Eu não consigo. E nós não conseguimos fazer membros de igreja. Quem faz é Deus. Amém. Lê de novo. Façamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do O céu. homem que Deus faz, ele tem autoridade. Ele recebe a autoridade de Deus. E Deus fala: domine ele sobre isso, sobre aquilo. Ele vai ter autoridade. Deus não faz casca somente. Deus faz com autoridade. Então, se Deus fizer, irmãos, é diferente. Nós precisamos deixar Deus fazer. Amém. Daqui onde que nós vamos falar como Deus faz, tá bom? Mas vamos entender isso. Terminou o versículo? Domine sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ok. Esse versículo é mais conhecido pelo verbo fazer na primeira pessoa do plural, façamos.
E muitas vezes se atrapalham aí nessa conjugação. Eu não vou entrar nesse tema aqui, não porque eu não goste e não porque eu não quero. Quero muito. Pode ter certeza que eu quero. Mas eu não vou fazer porque não é nosso tema. Mas algumas pessoas falam assim: não, eu gosto da explicação, eu prefiro essa explicação. Eu acho essa mais apropriada. Nós não estamos aqui para achar qual que é melhor, qual que é apropriada. Nós estamos aqui para ver a vontade de Deus. Amém. E qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O que Deus está falando? Eu não quero me convencer da melhor maneira de explicar para tentar convencer fulano ou ciclano. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui, irmãos, para receber de Deus e entregar aquilo que Deus colocou. E se Deus não colocou, ainda não vou ficar falando isso, aquilo, eu vou aprender mais da palavra de Deus. Não é, irmãos, a melhor maneira, não é o que eu acho mais fácil, não é o que eu acho mais prático, não é o que eu vou calar os outros. Eu não posso ter um evangelho harmonizado ou facilitado. Eu preciso ter a glória que tinha com ele antes da fundação do mundo. Eu preciso de ter a comunhão. No livro de Provérbios, capítulo 8, a Bíblia diz que a sabedoria estava lá com Deus e era ela aluno de Deus, ela aprendia com Deus. Vamos dar uma passadinha por lá? Só uma passadinha, tá, pastor Genival? Provérbios 8. É só para os irmãos ver, a partir do verso 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. A sabedoria está falando, o Senhor me possuiu no início dos seus caminhos. Início, o que a palavra Gênesis quer dizer, irmãos? Princípio, início. Então, olha o que a sabedoria está falando. Eu fui possuída desde antes lá de Gênesis, tá? Continua. E antes de suas obras mais antigas. Antes das obras mais antigas de Deus, ou seja, a sabedoria, ela presenciou tudo. Continua. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, desde Gênesis, antes do começo da terra. Antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerado. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Nota que a sabedoria foi gerada. Ela nem sempre existiu. Ela foi gerada. E depois de gerada, ela se tornou aluna de Deus. Usada por Deus para conceber tudo aquilo. Continua. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. E era seu aluno. Ela estava aprendendo. A sabedoria aprende com Deus. Amém. Continua. E era cada dia as suas delícias. E era cada dia um prazer. Folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável. E achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me. Porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando
minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Isso, meu irmão, isso me retrata Urias. Quando Davi mandou trazer Urias da batalha, para que ele fosse gozar dos privilégios com sua esposa, para ocultar o pecado do rei. E ele não foi para casa, ele ficou às portas do rei. E a sabedoria nos ensina isso aqui. Continua. Porque o que me achar, achará a vida. O que me achar, achará a vida. E alcançará favor do Senhor. E alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aham. Agora, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, era o verbo. Em Gênesis era a palavra. Em Gênesis era o verbo. No princípio era o verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, nada mais justo do que Deus falar: façamos o homem. O que Deus usa ainda hoje para nos fazer é a palavra. É através da palavra que nós somos moldados. Amém. Continua. Ele estava no princípio com Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas através do verbo lá em Gênesis. E sem Ele, nada do que foi E feito se sem fez. ele, sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos A homens. palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida, e nele, no verbo, na palavra estava a vida. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E Deus diz: haja luz, e a luz resplandece nas trevas. E João Batista diz: eu não sou a luz, a verdadeira luz, que alumia todas as coisas. E ele aponta para Jesus, que é quem? A palavra manifestada em carne. Aleluia. Até onde você leu? É o 5. Ok, pula lá para o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Serem feitos, irmãos, não significa que já era. Serem feitos é se tornar. Então, preste atenção. Pastor Genivaldo, eu vou estar arrumando um pouco de encrenca para você aqui depois, mas Deus abençoe você. Se tornar filho de Deus, ser gerados por Deus, crescer, uma pessoa que é batizada nas águas, ela recebeu o perdão dos pecados, e isso é de suma importância. Mas a Bíblia diz em Romanos 8 que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Continua a leitura. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, E a palavra geradora, a palavra que gerava até a sabedoria, essa se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aí nós vamos para a primeira epístola de João. Vamos ler do 1 até o 4. Capítulo 1. Capítulo 1. O que era desde o princípio, O que era desde Gênesis, desde o princípio, o que vimos com os nossos o olhos, que foi visto pelos nossos olhos, está se referindo a Jesus, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam, as nossas mãos tocaram, foi algo físico. da palavra da vida. Da palavra, você não toca a palavra eu poderia dizer que é abstrata, é intocável, é intangível, é invisível, mas eles falam que eles tocaram a palavra da vida, porque eles tocaram em Jesus, que era a palavra manifestada em carne. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e A testemunhamos vida dela. foi manifestada, aquilo que gerou tudo aquilo, sem ele nada do que foi feito se fez, aquilo se manifestou. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna que estava com o Pai, porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia. Aham. O que vimos e ouvimos, O que vimos e ouvimos. isso vos anunciamos, Aham. para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, se nós queremos ter comunhão com Deus, nós temos que ter através de Jesus Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Não se dispensa a igreja e tem comunhão com Deus. Não existe isso. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Agora, se você não entende algumas coisas sobre isso, é difícil você se regozijar no Senhor. E às vezes a sua vida na igreja é uma vida emburrada, é uma vida fechada, é uma vida travada. Você não consegue se alegrar. Mas a Bíblia diz: regozijai-vos sempre no Senhor. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com Glória a Deus! E Paulo fala que Deus curou Tito para que não viesse a ele tristeza sobre tristeza. Porque nós aumentando tristeza, nós temos que regozijar e alegrar no Senhor. Amém. E nós temos que servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Obrigado, Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmão, nós precisamos de pensar, nós precisamos de entender, não somente de crer. Muitos de nós estamos na igreja porque cremos, isso é importante e não vai perder importância. Mas nós precisamos de entender. A Bíblia diz: o meu povo tem perecido porque falta conhecimento, entendimento. Então, irmão, ele fala: o meu povo, ele não está falando de qualquer povo, o meu povo. E nós precisamos entender, e o nosso cultuar tem que ter razão, tem que ter motivo correto. Amém. Continua, por favor. E não vos conformeis com este mundo. Então, não vos conformeis com esse mundo. Não é hora de termos harmonização facial, harmonização espiritual no tocante ao século 21. Mas tem que ser com aquela beleza, do jeito que era, do jeito, aquela glória que tinha contigo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas transformai-vos como? Transformar pelo puxão de orelha?
Não. Transformar pelo chute no irmão? Não. Não, irmão, é transformar pela renovação do entendimento. Se você não tem renovação do entendimento, como você vai transformar? Como? Me explica como. Você não vai transformar. Você vai patinar. Você vai continuar falando as mesmas coisas, mas não vai transformar. E Deus quer transformação. A palavra de Deus não veio apenas para nos dar informação, mas para nos causar transformação. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmão, não é aquilo que é melhor para você explicar, não é aquilo que é mais fácil de você explicar. É aquilo que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. Amém. Então nós precisamos daquela glória que tinha contigo antes, com aquela beleza que Deus aprova, e não com a beleza que a multidão aprova. Não se trata, irmão, de ser a melhor resposta que você já ouviu. Não importa que seja a resposta que você mais se agradou, mas tem que ser perfeita. Segundo Samuel 22 e 31. Você lembra disso, Deus? Esse verso? Segundo Samuel 22 e 31. Veio 33. Desembaraça perfeitamente todos os meus caminhos. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos acreditam nisso? Amém. Vou contar um caso para vocês aqui. Mas não é para vocês rirem. Se vocês rirem, eu vou ficar emburrado e vou embora. Eu estava morando em Anápolis e eu não tinha dinheiro para nada. Para nada. Para nada. Eu trabalhava numa empresa que tinha 2 horas de almoço, mas não adianta ter 2 horas de almoço se eu não tinha o que almoçar. Eu ficava sentado na praça da cidade, pastor Genivaldo, eu ficava sentado na praça da cidade, estou falando mais errado. Obrigado. E as horas não passavam. Eu comia um pãozinho de sal, seco, até entalava. Aí quando foi um dia, eu subindo a avenida principal de Anápolis, eu vejo uma moeda grande, a que mais valia. Não era essa de R$1, não. Na época não existia real, não. Eu não lembro se era cruzeiro, se era cruzados novos, não lembro. A hora que eu vi aquela prata, aquela moeda, eu falei, opa, tô dentro. Vou pegar um rodízio hoje. Aquela moeda dava para eu comprar 2 pãozinhos e um refrigerante. Era muito mais do que eu tinha costume de comer. A hora que eu baixei para pegar a moeda, ela estava colada. Os caras da loja tinham colado a moeda no chão. E eu dei só uma olhadinha de rápido assim para ver se tinha alguns rios e só estavam assim. Mas o combinado foi de não rir, lembra? Eu bati o salto do sapato assim, tentando descolar a moeda. Falei, não, essa eu vou levar. Ninguém brinca comigo, não. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Ó. Estragou o salto do meu sapato, mas a moeda não descolou. E naquele dia, além de não ter nada para comer, ainda tinha uma frustração para engolir. Bom, aí eu fiquei sabendo que a sobrinha de irmão Francisco de Assis ia casar no interior de Goiás. Como é que chamava a cidade lá? Maripotaba. Irmão Francisco, a Verinha, tudo ia estar lá, eu morrendo de saudade deles. Arrumamos um carro emprestado e fomos para Maripotaba. Nossa, eu vou tirar a barriga da miséria. Eles iriam matar um novilho lá, não foi, senhor? Iriam matar um novilho. Mas chovia, e era o fim de 547. O Eduardo, meu filho, ele devia ter talvez 1 ano de idade.
Um ano. Acho que não tinha um ano ainda. Aí nós somos, Fitim 147. Estava eu, o irmão Marcos Titoca, seu tio, o Marcinho, seu tio também estava dentro, e a Marina e o Eduardo. E aquelas poças d'água, a gente passava e tal, depois pegou a estrada de terra. Aí logo chegou na estrada de terra, a gente andando, o estômago roncando, e eu falava, pode roncar, filhinho, daqui um tiquinho você vai ver, você vai comer carne. E quando chegou num lugar assim, a estrada estava totalmente coberta de água, rio passando. E agora? Volto de barriga vazia ou atravesso e vou comer carne? Eu vou atravessar que eu vou comer carne, além de eu comer carne, eu vou ver a Verinha, eu vou ver o Chiquinho, eu vou abraçá-los. E comecei dentro daquela lagoa imensa. Começou da tontura de ver tanta água. Aí eu falei, alguém podia descer para mim e ir com a varinha só para ver a fundura, para ver se eu não vou fazer bobagem? Adivinha se alguém ia me descer? E ninguém sabia dirigir, porque se soubesse, eu tinha deixado de dirigir, eu pegava a varinha aí. Aí, com muito custo, o Marcinho resolveu pegar a varinha e ir na frente do carro. Aí ele foi, chegou no lugar, eu acho que ele também começou a ficar tonto, de ver tanta água, e falou, não vou mais não. Ele tinha arregaçado a calça até no joelho, e ele desanimou, e de vez em quando você via que esse redemoinho, assim, ó. Aí nós não fomos. Eu fiquei bravo com ele. Você não é macho. E se eu fosse macho, assim. E nós voltamos. Aí, outra frustração. Igual da moeda. Quando foi à noite, passou no jornal que a ponte daquela estrada, a chuva tinha levado. Então, se nós fôssemos, teria caído aquele lugar, nenhum deles sabia nadar, Eduardo com menos de um ano de idade. Então Deus nos deu o livramento. Glória a Deus. Obrigado. Mas eu vi a estrada daqui e vi a estrada saindo lá, só na baixada que eu não via, mas eu vi a estrada aqui e vi a estrada de lá. Eu só não sabia que a ponte que estava ali tinha ido embora. Irmãos, quantos de nós sabemos que Jesus é o caminho? Amém. Nós estamos vendo o caminho aqui, estamos vendo o caminho lá, mas no meio do caminho tem algo que a gente não vê e a gente não está andando. Então é bom saber que Jesus é o caminho, mas o que adianta saber que Ele é o caminho e não andar nele? E a Bíblia diz, este é o caminho, andai nele. De novo, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o caminho usado por Deus. Não adianta você saber e não andar pela igreja. Nós temos que andar e servir ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. O caminho de Deus é perfeito. Amém. E a palavra do Senhor refinada. E a palavra do Senhor é refinada. Agora, para que precisa de uma palavra refinada para nós termos uma igreja mais ou menos? Igreja mais ou menos se faz com palavra mais ou menos. Se a palavra é refinada, é porque ela quer gerar alguma coisa refinada. Tem coisas, né, irmã Rose, que para fazer lá no bolo tem que ser com açúcar refinada, né? Se colocar outro açúcar não vai ficar legal, né? Então a palavra de Deus é refinada. Há uma semana atrás, nós estávamos no velório lá em Sete Lagoas, né, Deison? E nós podíamos abrir a palavra, que a palavra de Deus encaixava perfeitamente no culto de velório. Hoje nós
estamos numa festividade de aniversário, nós abrimos a mesma palavra, ela é poderosa. A pessoa está alegre, a palavra de Deus é poder. A pessoa está triste, a palavra é refinada, ela serve para todas as coisas. A mesma. Mas para isso nós temos que estar com aquela beleza, aquela lá de trás, aquela primitiva. Entendeu o verso? Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Amém, aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, a palavra do Senhor, ela é refinada para gerar uma igreja refinada, não apenas uma igreja perdoada. A igreja pode ser perdoada e não ser refinada. Uma pessoa pode ser batizada nas águas em nome de Jesus Cristo, ter os seus pecados perdoados e ainda não ser convertido, porque a conversão ela não acontece assim, ela acontece assim, praticando, andando com Jesus. Graças a Deus, porque um dia nós somos perdoados nossos pecados, mas o novo nascimento, o batismo nas águas, é apenas o princípio de uma caminhada. Nós nos tornamos crianças, não adultos. Nós nascemos de novo, lembra? Nascer de novo. E agora nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Mas hoje em dia, na igreja harmonizada, você já batizou, já está tudo bem, você acha que você não precisa mais nada. E nós precisamos prosseguir. Nós não podemos falar, um dia eu não era perdoado, hoje eu sou. Não, mas a Bíblia diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. Não somente ficaram, mas ficam, porque eu ainda preciso de ir deixando coisas para trás. É progressivo, e a Bíblia diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Está falando da perfeição. Mas uma coisa faço. Uma coisa fiz. Faço. Uma coisa fiz? Não, uma coisa faço. Ainda faço. Ainda, não é só fiz, eu ainda faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo das coisas que atrás ficam. Algumas traduções vai estar escrito aí, ficaram. Ficaram porque é impossível que fica aquilo que ainda vai ficar. Então, no constante, ao que ficou, ficaram. Mas ainda precisam ficar mais coisas. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Agora, presta atenção. As coisas, elas não vão para trás. Elas ficam para trás. Entendeu? Elas não caminham dando ré. Elas ficam. Por que elas ficam? Porque você avança. Por isso que ela fica. Se você não avançar, ela está contigo. Então, a única maneira delas ficarem para trás é você sair do seu lugar. Amém. Agora, o que é isso? Sair do seu lugar é andar numa trajetória. Jesus é o caminho, certo? Um caminho serve para quê? Para ligar dois pontos, duas cidades. Agora, ligar dois pontos não precisa ser uma linha reta, pode ser curva. Entendeu? O caminho de Deus é perfeito. Então, Jesus te tira daqui, do pecado. Ele veio chamar pecadores para o céu? Não, há um arrependimento. Então ele pega você aqui e aí ele vai passar, o caminho vai passar aqui para você primeiro no arrependimento. Depois do caminho passa no perdão, depois do caminho passa na submissão. O caminho de Deus é perfeito, ele tem várias paradas com você, vários lugares para ir te aperfeiçoando. Deus fez Israel andar no deserto 40 anos purificando aquele povo. Purificando aquele povo.
Faraó foi lançado no Mar Vermelho, o exército de Faraó foi lançado, mas a escuridão, os ensinamentos do Egito não foram afogados no Mar Vermelho. A escuridão do Egito passou por cima do Mar Vermelho. O deserto, lá onde é que Deus requereu que Israel adorasse ele, não fazia parte geográfica do Egito. Mas a tradição invadiu aquilo, não conhece os limites. Então alguns pecados, os nossos pecados foram deixados nas águas do batismo. Mas influência deste mundo pecaminoso, eles atravessam as águas do batismo. Se o seu coração é ruim, você vai conseguir tirar mal tesouro, mesmo olhando para coisas boas. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Então, tem coisas, irmãos, o batismo perdoa os pecados, mas você ainda carrega influência, você carrega vozes que ainda falam contigo para fazer asneiras, para fazer besteira, que passam por cima das águas do batismo. Por isso nós precisamos ir deixando coisas para trás e avançando para as que estão adiante de nós. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. E o apóstolo Paulo diz que ele não dá murros no ar, ele não dá golpes no ar, ele procura acertar. A minha pergunta para você é o seguinte: você tem vindo para a igreja, você tem procurado acertar o quê? Endireitar o quê? Nós temos que ir deixando algumas coisas para trás. Eu preciso deixar algumas coisas de mim que ainda não agradam a Deus. Eu preciso deixar isso. Eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser purificado. Nós precisamos continuar. Aleluia. Amém. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém. Agora, irmãos, veja bem. Uma vez que nós já fomos batizados, nós precisamos continuar ouvindo Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos aprender de Deus. E nós precisamos cuidar do jardim de Deus. E o jardim de Deus é a igreja. Amém. Se eu e você sabemos as coisas que há de errado na igreja, mas se nós não cuidamos disso, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos cuidar da igreja do Senhor. Irmão Deus leu lá em João que deu-nos o poder de se tornarem filhos de Deus. E se tornar, irmãos, não é apenas ser, é ir alcançando patamares que vão me dando aquele direito. Eu falei para os irmãos que as influências do Egito não foram sepultadas no Mar Vermelho. Elas ultrapassaram o Mar Vermelho, elas ultrapassaram as fronteiras geográficas do Egito, e lá enquanto Moisés estava no monte com Josué, aquela influência fizeram com que Arão construísse bezerros de ouro para adoração. Aquilo era influência. E hoje existe influência deste mundo, trevas deste mundo dentro da igreja. Primeiro de João, capítulo 2. Verso 8 ao 11. Presta atenção nisso, irmãos. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Olha, diz que
vão passando as trevas não passaram. As trevas vão passando. Nós já fomos batizados nas águas, já recebemos o dom do Espírito Santo, mas as trevas não passaram, Robinho. As trevas vão passando. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Por que vai brilhando? À medida que vai brilhando, as trevas vão ficando para trás. Continua. Aquele que diz que está na luz. Aquele que afirma está na luz. Nós fomos transformados, estamos sendo transformados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E a Bíblia diz que a Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Agora, olha o que está acontecendo. Aí nós estamos na igreja e nós dizemos, um dia eu estava em trevas, mas hoje eu estou na luz. Continua. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. João está escrevendo à igreja. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, odeia seu irmão, até hoje está em trevas. Ele foi batizado? Foi perdoado os pecados dele? Foi. Mas ele precisa ser moldado, ele precisa andar em Deus, ele precisa ouvir Deus, continuar ouvindo Deus falar com ele, porque é essa palavra que transforma. Por isso Deus falou, façamos o homem. É Deus que faz, usando a sua palavra, usando a sua sabedoria, é Ele que faz. Aleluia. Aquele que odeia seu irmão, aquele que aborrece seu irmão e diz estar na luz, é mentiroso, ele ainda está em treva, mesmo do outro lado do batismo. Continua. Aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que ama seu irmão está na luz. E não há escândalo. E nele não há escândalo, porque ele ama, ele vai corrigir, mas ele não vai escandalizar. É inevitável, pastor Genivaldo, que não venham os escândalos, ou que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vem. Agora, irmãos, nenhum de nós somos perfeitos. Então todos nós precisamos de ajuda. Quando Deus criou o homem no Éden, ele falou, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Acha que o casamento foi feito para a gente ser feliz? Não. O casamento não foi feito para nós sermos felizes. O casamento foi feito para ser bom para nós. E para ser bom, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser afligidos, nós precisamos passar por momentos delicados, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de alguém cutucar a gente de vez em quando, nós precisamos de alguém concordar conosco, nós precisamos de alguém discordar de nós. Tudo isso vai nos levando a pensar, nós temos que apresentar a Deus um culto racional, e através dessas coisas a gente começa a pensar, e Deus através disso pode nos ensinar. Então a igreja é a noiva de Cristo, e Deus está tratando a igreja tem muitas coisas a ser tratadas, mas Deus não nos deixou de amar por causa disso. Amém. Ele continua trabalhando em nós, a palavra, ele continua tendo paciência. Glória a Deus. Obrigado. Quantos de nós sofremos com o nosso matrimônio, mas ao mesmo tempo Deus, quantas vezes Deus se decepciona com o agir da igreja, mas Ele não desiste da igreja. Amém. Então o casamento não foi feito para ser gostoso, para ser feliz, ele foi feito para ser bom, bem feito para ser, entendeu? Paulo foi bacana, né, pastor Genivaldo? Tá de qual verso? 10. 10, vamos lá, 11. Aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que ama seu irmão está na luz. Aleluia. Eu repeti, não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas
e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Lê de novo. Mas aquele que aborrece a seu irmão, Irmãos, isso está falando a seu irmão, já faz parte da igreja. Aquele que aborrece o irmão, está em trevas, ele pode jurar de pé junto que ele não está, mas ele está em trevas. e anda em trevas, E anda, e caminha, e desloca em trevas. e não sabe para onde deva ir. Ele nem sabe no que ele está tropeçando. Ele nem sai do lado certo. Ele pensa que sabe, ele imagina. Mas imaginar é criar imagem mental. E não é real. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmão, presta atenção. Porque as trevas fizeram o quê? Cegaram os Cegaram olhos. os olhos. Então você pensa que vê. Você pensa que entende. Você pensa que a sua maneira honesta de ser é suficiente para você ser salvo. Mas a Bíblia diz que a justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia. Irmão, olha aqui. A justiça hoje, nós temos algum advogado aqui? A justiça, ela não interessa pela verdade. A justiça se interessa pelo que pode ser provado. Se você tem provas, a justiça age em cima de prova. Por isso que a justiça do homem para Deus é como um trapo de imundícia. Porque não interessa para Deus o que se pode provar, se a verdade não estiver lá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a mim sem verdade. Ok. Ainda 1 João, capítulo 1, verso 5 a 7. Perdoa. Tinha acabado a bateria.